Agora a gente muda de assunto, vamos falar do aumento no preço do diesel. Esse foi um dos temas mais comentados no início da semana. O preço médio do litro passou de R$ 4,51 para R$ 4,91. Um aumento aí de cerca de 8,8%. Segundo a Petrobras, o diesel não sofria reajuste há 60 dias, desde 11 de março. Apesar dessa alta, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, a defasagem ainda está em 11%, cerca de 0,61 centavos por litro. Vamos entender mais sobre esse cenário com o nosso entrevistado, o Sérgio Araújo, que é o presidente executivo da ABICOM. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa. É um prazer e estou sempre à disposição aí para conversar com vocês e os seus ouvintes também. Tá certo. Sérgio, antes de mais nada, explica para a gente, por favor, como são formados os preços do diesel e da gasolina. Bom, tanto o diesel quanto a gasolina, mas principalmente o diesel, o Brasil ele é dependente da importação para o atendimento da demanda. No caso do diesel, nós estamos falando aí em torno de 25%, e na gasolina varia entre 8% a 12%, dependendo aí da paridade com o preço do etanol. E como é que é formado esse preço? É com base no preço no mercado internacional, nós estamos falando de commodity, então existe uma cotação, esse produto, essas commodities variam a todo instante. Também tem a taxa de câmbio, né, uma vez que nós estamos falando de produto importado, então é importante considerar a taxa de câmbio, e a esse custo do produto se acrescentam os custos logísticos para trazer até os portos nacionais. Então, basicamente, essa é a forma de composição do preço da gasolina e do óleo diesel. Segundo a ABICOM, esse aumento no preço do diesel anunciado não é suficiente para repor as perdas. Quanto seria, o suficiente na avaliação de vocês? Imediatamente após, ou seja, no momento do anúncio do reajuste, nós verificamos que a defasagem estava em torno de 17%, como o aumento foi de 8,9%, na nossa avaliação, foi feito um reajuste de somente 50% do que deveria ter sido feito para que o preço médio do diesel no Brasil se equiparasse à paridade internacional. Tá? Então, hoje, considerando as variações aí que aconteceram ao longo do dia, nós estamos aí com uma defasagem na ordem de 10%, que é em torno de 55 centavos por litro de diesel. Sérgio, como é que está a questão da importação? Algumas empresas já deixaram de trazer esse produto? Sim, com essas defasagens muito elevadas, as importações por agentes independentes e pelas pequenas distribuidoras de combustíveis se tornam totalmente inviáveis. Então, o que tem acontecido desde o início desse ano, em função dessa consistente defasagem elevada, é que as importações têm sido feitas pela própria Petrobras e pelas 3 maiores distribuidoras. Estamos falando, então, que somente 4 agentes estão fazendo importações regularmente ao longo do ano de 2022, quando normalmente a gente tinha aí 20, 25 agentes importando combustíveis líquidos. Mesmo nesse cenário, a gente não precisa se preocupar com a falta de combustível? Como é que caminha essa questão? Olha, eu acredito que a gente não vai ter um problema de desabastecimento no Brasil, nem do diesel, nem da gasolina. O governo, através do Ministério de Minas e Energia e também da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem acompanhado aí diariamente a situação dos estoques, a expectativa de produção, a expectativa de importação e comparando com a demanda para ver se teria algum, assim, ver com antecedência se a gente teria algum problema de desabastecimento. E tudo indica, inclusive nas interlocuções que eu tenho feito com o governo, de que a situação não aponta para um desabastecimento. No entanto, como a gente tem as importações concentradas em somente 4 agentes, a gente pode observar pontualmente algum
algum polo, algum município, onde, num determinado momento, existe uma escassez de produto, né? Que logo em seguida, eu acho que com pouco tempo, a situação seria resolvida com o produto que está vindo ter importação. Muito bem, agora falando da gasolina, de acordo aí com as pesquisas de vocês, a gasolina também deveria ter tido um reajuste. De que maneira isso pressiona aí o etanol? Olha, a gasolina, bem como o diesel, estava aí, defasado, né? O preço nacional está muito abaixo da paridade, né? E não houve anúncio de reajuste por parte da Petrobras. Então, sem dúvida, essa prática de preço artificial pelos produtores nacionais do combustível fóssil, sem dúvida que pressionam na precificação do etanol e podem prejudicar na rentabilidade dos produtores, né? E, felizmente, quando a gente olha sob o ponto de vista de abastecimento, de garantia do abastecimento, como o Brasil tem esse privilégio de ter na sua matriz energética para o ciclo Otto uma participação importante do etanol, que é um combustível renovável e que é para onde todos devemos caminhar, né, de fazer essa transição energética para descarbonizar aí a nossa matriz. Como a gente já tem uma situação privilegiada, o risco de desabastecimento, eu diria que ele não existe. Se não tiver gasolina num determinado posto, num dado momento, o consumidor, que hoje, a grande maioria, possui veículo com motor equipado com motores aí, com a tecnologia flex, ou seja, que pode, no momento do abastecimento, decidir pela gasolina ou diesel. Então, nesse caso, eu não vejo risco de desabastecimento para os veículos do ciclo Otto, ou seja, para os veículos leves, né, para os automóveis aí que a população usa. No entanto, essa precificação, né, essa defasagem, como já falei, pode sim provocar um problema de rentabilidade, de sustentabilidade das operações das refinarias, e a gente tem aí o problema que o Brasil viveu no início dos anos 2000, né, e depois em 2013, 2014 também, quando os preços foram artificializados e a gente viu muitos produtores de etanol com problemas em função da falta de competitividade. Tá certo, Sérgio. A gente segue acompanhando aí essa questão e possivelmente novos aumentos, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição, Raíza. Um abraço e uma boa noite.